Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é o programa número 8. E conforme já anunciamos no programa anterior, aponte seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e copie o endereço para que o professor possa integrar o grupo do WhatsApp que recebe automaticamente esses vídeos que estamos gravando aqui cada semana. Então não esqueça de verificar o QR Code. E não esqueça também de nos dar a possibilidade do seu like, para que mais pessoas possam ter contato com essa verdade e possam integrar o grande grupo de pessoas que compõem a Igreja Remanescente. Mais do que só o reconhecimento da plataforma, o seu like tem essa responsabilidade de dar chance para alguém que ainda não entrou em contato. Também gostaria, professores, de chamar sua atenção para as lições desse trimestre, porque elas tratam do grande conflito. E por que eu estou chamando a atenção? Porque o livro complementar às lições desse trimestre é o próprio grande conflito, aquele livro que nós distribuímos aí para as pessoas. E os professores não podem, vou usar aqui uma expressão coloquial, né? Se dar ao luxo de não ler esse livro. Eles precisam. Lembre que para ser um professor eficiente, um catedrático, você precisa ter conhecimento. Então a leitura coadjuvante do grande conflito é muito importante. Nessa semana, nós vamos estudar sobre a luz que vem do santuário. O quadro que está aqui para que nos norteie, né, com uma figura sobre o assunto da lição, é o pecador olhando para o santuário celestial. E nós vamos entender por que é tão importante o santuário. O verso para memorizar está em Hebreus 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas é que estamos dizendo que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Portanto, esse verso de Hebreus está nos dizendo que há dois santuários. Nós vamos ver isso exatamente no estudo da lição dessa semana. Um santuário que era o santuário de Moisés, que era aqui na terra, e o santuário do céu. A premissa para o início do raciocínio a respeito do assunto da luz que vem do santuário é que, na condição de adventistas do sétimo dia, nossa responsabilidade é preservar a integridade da palavra de Deus e convocar os cristãos e o mundo a direcionar seu foco para o santuário, para o sacrifício de Cristo, sua intercessão no santuário celestial. Isso está no Tratado de Teologia Adventista, na página 428. É muito importante esta premissa, porque ela é um aviso. Ela é um aviso de que o mundo cristão abandonou o santuário. Eles não visualizam santuário algum. Mas aos adventistas foi dada essa noção, a doutrina do santuário. E nós vamos verificar aqui na lição dessa semana quão importante é essa doutrina. Então vamos à lógica do estudo, que é a doutrina, a própria doutrina do santuário. E nessa doutrina nós vamos entender o santuário celeste e o seu papel, que é um papel universal. Nós vamos entender o santuário terrestre e a sua função, e vamos entender agora, depois de passar do santuário celeste, o que significa o santuário celeste nesse momento da história humana.
Então vamos tentar abrir esse conhecimento para os professores. Então esses são os 3 assuntos que nós vamos desenvolver, que estão no auxiliar de professor. E o primeiro assunto é o santuário celeste e seu papel universal. Vejam bem, há 2 santuários mencionados na Bíblia. O santuário construído por Moisés e o santuário original no céu. São 2 prédios ou 2 edifícios lapidares. Ou seja, eles são críticos para nós entendermos sobre a doutrina da salvação. O santuário celeste é na Bíblia chamado de o santuário da nova aliança, porque uma primeira aliança foi feita por causa do santuário construído por Moisés. Então, após o sacrifício de Jesus, se estabelece uma aliança que, na verdade, não é nova, mas é nova por causa do período de tempo, né, no calendário de Deus, na agenda de Deus, conforme vimos na lição passada, que 1810 anos para que o povo entenda essa nova aliança. E, na verdade, não é nova. Agora nós estamos além do período de 2.300 anos proféticos. Nós estamos já sabendo que esse período terminou em 1844. Portanto, já não há mais santuário terrestre. Então, quando a Bíblia fala de purificação do santuário, na profecia de 2.300 anos, ela está naturalmente apontando para o santuário celeste. Né? A profecia de Daniel 8,14 não aponta para o santuário construído por Moisés, mas aponta para o santuário celeste. E de forma inquestionável, ou seja, não há nenhuma dúvida que essa profecia está apontando para o santuário celeste. Então, agora, lá no santuário verdadeiro, conforme nós vimos no texto de Hebreus, Jesus exerce o sumo sacerdócio. Chama atenção aqui para esta frase aqui depois da vírgula. O sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Professores, nós já vimos aqui em lições passadas o que significa a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o único sacerdote que aparece na Bíblia desempenhando a função de rei e sacerdote. E essa função é a função de Jesus agora no céu. Desde que ele retornou, ele foi entronizado, ele está sentado à direita do Pai, ele agora se torna rei e também sacerdote no santuário celeste. Por isso ele é da ordem de Melquisedeque. Isso nós compreendemos já depois de ter passado por lições anteriores. Então, ambos os santuários servem para nos explicar coisas. E eu quero chamar a atenção agora para nós olharmos vamos olhar bem, né, o que significam esses 2 santuários. E por que a Igreja Adventista usa a doutrina do santuário com uma força muito grande, como sendo a base de toda a sua teologia. O santuário funciona como o local da revelação de Deus ao seu povo. Quer seja o santuário celeste, quer seja o santuário terrestre, nesses 2 santuários era o local, ou é o local, aonde Deus se revela ao seu povo. Quero lembrar um episódio que talvez não esteja na sua memória agora, que quando o santuário que Moisés construiu foi inaugurado, a primeira tarefa dada a Moisés foi entrar no santuário e Deus deu para ele o primeiro livro, o livro de Levítico. O livro de Levítico foi um livro ditado por Deus para Moisés. Essa foi a primeira coisa, ou seja, Deus se manifesta, se revela a partir do santuário. Mas o santuário, em ambos os casos, também é a habitação entre os fiéis.
No caso do santuário celeste, é a habitação de Deus entre os anjos e entre os mundos que não pecaram. E no caso dos homens, também. Lembrem que havia no santuário o Shekinah, que era a presença de Deus física ali. Então, ele habita entre os fiéis e é o seu reinado sobre eles. Deus reinou em ambos os santuários. O santuário celeste serve ao reino de Deus no nível cósmico e exerce soberania sobre as suas criaturas, além de suprir as necessidades de cada uma. Portanto, o santuário é, além de ser o local da revelação de Deus, é o local onde ele governa. Ele exerce de fato e de direito a soberania do universo. E ele, a partir do santuário, nós vamos ver com detalhe mais adiante, como ele supre as necessidades de todas as criaturas. E, finalmente, quando o pecado entrou no universo, o santuário, que tinha essas funções, passa a assumir uma função salvífica. Essa função não havia antes do pecado, mas agora, com o pecado, ele passa a ter uma função salvífica. E é olhando o santuário, é focando nele que nós vamos entender os mistérios sacrificais e de mediação que Deus tem proporcionado ao mundo que pecou. Mistérios sacrificais. A palavra mistério não quer dizer algo que a gente não possa entender. É algo que é revelado apenas para quem quer entender. Então, os mistérios sacrificais, por que os sacrifícios são necessários? E também os mistérios de mediação, por que é necessário um mediador? E é lá no santuário que nós vamos entender sobre isso. Então, santuário celeste ou santuário universal, agora Jesus retornou para lá e está sentado lá como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. A pergunta que vem em seguida é: por que temos vantagem de ter um sumo sacerdote tal qual Jesus? Qual é a vantagem disso? Prestem atenção aqui. Cristo se tornou mediador da oração. O que é um mediador? É a pessoa ou ente que negocia quando duas partes não estão entrando em entendimento. Isaías diz que o pecado fez separação entre nós e Deus. E nessa condição de estarmos separados, a negociação só pode ser feita mediante a presença de alguém que vai intermediar e vai traduzir os anseios de ambas as partes. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Vejam, irmãos, o santuário como é importante. Se nós não temos essa noção do santuário, nós não vamos entender o papel de Jesus como mediador. Mas ele, além de ser o mediador da oração, quer dizer, todas as vezes que alguém suplica a Deus e ora, é Jesus quem entra na negociação do pecador com o Pai. Deus também deu a Jesus a função de ser o meio pelo qual a oração chega a Deus. Ou seja, como as duas partes não estão negociando diretamente, os pecados separaram a humanidade de Deus, além de Jesus fazer o papel de mediador, ele é o agente ou o vetor que leva a oração até o trono da graça. E Jesus disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele explicitou mais: ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E ele então se torna o vetor para que as nossas orações cheguem ao trono de Deus. E mais que isto, se Deus responde à nossa oração, ele se torna novamente o veículo ou o vetor que traz de volta aos homens as bênçãos que Deus emana do trono da sua graça. Portanto, a vantagem de ter Jesus como sacerdote é que nós temos acesso a Deus. Nós não tínhamos isso.
até antes da ressurreição de Jesus. Então, os 2.300 anos terminaram em 1844. Estamos no período agora do que no hebraico se chama de Yom Kippur, que é o dia da expiação. O verbo expiar na língua portuguesa quer dizer colocar as coisas em ordem. Ou seja, duas partes que não estão negociando passam a se entender. E nós estamos, nesse momento, no nível cósmico. Portanto, a obra de Cristo transcorre no santuário celestial e não na terra. Por que eu estou chamando a atenção para esse pedaço aqui? Porque Guilherme Miller, apesar de ter calculado matematicamente a volta de Jesus, ele entendeu que a limpeza do santuário era a terra. Ia ocorrer aqui na terra. E não é aqui. É lá no santuário celestial. Esse foi o problema de Guilherme Miller. Por isso o grande desapontamento. Os irmãos leram isso e sabem muito bem. Então, por meio do plano da redenção, Deus derramou os tesouros de sua sabedoria e deu o mais precioso presente do céu para que fôssemos motivados a amá-lo e nos colocar em harmonia com a sua vontade. Então, o que aconteceu? O plano da redenção foi desdobrado diante de nós. E agora, após 1844, Deus faz uma operação ainda mais fina para desdobrar o plano da redenção. Ele nos dá uma profetisa que estava prevista por João. Depois que ele toma o livro, na boca era como açúcar, como mel, e no ventre amargo, aparece uma informação: importa que ainda profetizes. Depois de 1844, Deus levanta Ellen White como sendo a profetisa que iria pormenorizar ainda mais o plano da redenção, para que nós pudéssemos entendê-lo definitivamente. E é ela que chama atenção para o santuário celestial. E é por isso que os tesouros foram desdobrados para nós. Vejam que bondade de Deus, irmãos. É impressionante, é cativante quando nós nos damos conta do cuidado de Deus conosco. Se o registro, nosso registro, porque nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos estão sendo registradas, porque a partir de 1844 começou o juízo investigativo. Se nós temos que no registro nosso tem sido marcada, esse registro, a nossa vida tem sido marcada por ternura, renúncia, benevolência. Eu vou repetir essas três virtudes que são necessárias que o nosso registro contenha. Nós precisamos renúncia. Lembrem que toda a questão do perdão é sacrificial. Nós vamos ver aqui no próxima tela por que é necessário ser sacrifício. Então, nós precisamos ter renúncia, nós precisamos ter ternura e nós precisamos ter benevolência. Isso se repete na Bíblia assustadoramente. A ti é dito, homem, Miqueias, capítulo 6, o que Deus quer de ti? Que andes humildemente diante de Deus, que sejas amante da benevolência e que pratiques a justiça. Isso está na Bíblia, em todos os profetas repetem a mesma coisa. Então, se nós temos essas coisas assentadas ao nosso favor, nós vamos receber a sentença. Muito bem, venham benditos do meu Pai. Então, se o santuário celeste nos liga com Deus, qual é a função do santuário terrestre? Bom, eu quero informar aqui de antemão que o cristianismo deixou de enfatizar a doutrina do santuário. Olhe só, doutrina
do santuário. Na doutrina do santuário, estão incluídas doutrinas críticas. Por isso era necessário um santuário terrestre. Porque nós não veríamos essas doutrinas críticas só olhando o santuário celestial. Porque nós não temos acesso físico ao santuário celestial. Pelo menos até agora, né? Teremos no futuro. Agora, o que são doutrinas que são críticas? Doutrinas são métodos organizados de produção de conhecimento. Prestem atenção nisso, professores. Então, é através do santuário terrestre que nós temos domínio da doutrina de Deus, a doutrina do seu caráter, a doutrina da criação, a doutrina da obra e do governo de Deus. Ou seja, o que o santuário nos dá? Métodos organizados para que nós produzamos conhecimento sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre a criação e sobre a obra do seu governo. É também através do santuário que nós estudamos a doutrina da origem do mal e do grande conflito. E, de fato, nós temos um livro, que é o livro Grande Conflito, escrito por Ellen White, onde toda a doutrina do mal está ali exposta. E toda a doutrina do bem também está exposta lá. Também, através do santuário, a doutrina de Cristo, a doutrina da sua primeira vinda à Terra, a doutrina da encarnação e da sua vida, a doutrina do seu ministério e morte, a doutrina da ressurreição e ascensão. Ou seja, métodos organizados de produção de conhecimento. E é através do santuário que nós temos a doutrina da salvação em Cristo. Também temos a doutrina dos últimos acontecimentos, a segunda volta de Jesus, o juízo final, a restauração. E, finalmente, a doutrina da igreja remanescente antes da segunda volta de Jesus. Irmãos, eu quero chamar sua atenção para esse sexto item. Porque doutrina são métodos organizados de produção de conhecimento. É através da igreja atual que Deus organizou o conhecimento suficiente para que nós alcancemos o estágio de estar prontos para encontrá-lo quando ele vier. Então, é através do santuário. Todo ser humano tem informações suficientes para tomar sua decisão e enfrentar o juízo. Essa é a função do santuário terrestre. Muito bem. Então tem uma boa notícia. É que olhando o santuário terrestre nós vamos entender a expiação. E vamos entender por que para expiar o pecado é necessário sangue, que é uma exigência da lei. A lei diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, o que nós entendemos? Que através do sangue nos são prometidos perdão e cancelamento dos pecados. Eu não tenho tempo para entrar no detalhamento do porquê tem que ser o sangue. Só quero que entendam que é com o sangue que os pecados são perdoados e são cancelados. E que a morte substituta de Jesus e o seu sangue preparam o caminho. Se o santuário terrestre não tivesse diante de nós, nós não entenderíamos isso. Preparam o caminho. E há dois itens aqui nessa preparação que nós precisamos entender. Nós podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e apaga os nossos pecados. E também vemos a misericórdia de Deus, que é infinita, e a justiça, que também é infinita. Tudo isso por causa do santuário terrestre. Então, através do santuário terrestre, tomamos ciência da justiça, misericórdia de Deus. A ressurreição, a ascensão de Jesus garantiram a nova aliança. Não estamos mais, irmãos, escravizados à natureza pecaminosa. Vejam isso aqui. Não há necessidade de nós pecarmos, porque em Cristo somos livres do controle do pecado.
essa noção de que nós somos pecadores e por isso erramos é meio contrária à noção que nós temos agora, depois da ascensão de Jesus. Ou seja, ele, quando disse que a ele foi dado todo o poder, ele está dizendo, vocês não estão mais sujeitos à natureza pecaminosa. E há, nos livros do Espírito de Profecia, Ellen White recomendando métodos de como você consegue não ter essa natureza pendente ao pecado. Essa é uma noção que muita gente rejeita. Nós somos pecadores e somos fracos e é assim mesmo. Não é. Não é isso que está sendo dito aqui. Por quê? Porque Jesus nos garante que nós teremos a vitória. Quero voltar aqui. Em Cristo somos livres do controle do pecado. Muito bem. Se nós temos a noção do santuário terrestre, agora nós vamos ter que voltar ao santuário celeste e enquadrá-lo, ou vamos colocá-lo nos nossos dias. Qual é a vantagem de nosso olhar estar voltado ao santuário celeste agora, nesse momento? No momento em que eu estou falando aqui. A intercessão de Cristo no santuário, nós já vimos o que era essa intercessão, em favor do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte. Então, qual é a essencialidade da intercessão de Cristo? Olha aqui. No santuário vemos o reflexo da luz do Calvário. O que é a luz do Calvário? Lembrem que luz, na Bíblia, sempre significa o contrário do egoísmo. Então, é na luz do Calvário, ou seja, é a doação total de Deus. É lá que nós vemos o reflexo, é no santuário celeste que nós vemos o reflexo dessa luz que veio do Calvário. E ali nós podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção, que são todos mistérios sacrificais. E o sacrifício realizado por Jesus preenche os mais amplos requisitos da lei de Deus, que foi a lei que foi violada. Então, agora no santuário celeste, nós vamos ter essas noções. E aqui, se essas noções ficam claras, se nós começamos a compreender a função do santuário celeste, para os nossos dias, os dias nos quais os 3 anjos já anunciaram que é vinda a hora do juízo, qual é o comportamento que Deus pede dos seus filhos? Leiam comigo esse trecho aqui que está na meditação para conhecê-lo, de 24 de setembro. Murmurações, queixas e lamentos por causa de pequeninas decepções e dificuldades se perderão de vista. Se nós temos a noção atual do santuário, ainda que pareça que está demorando muito, essa noção é importante, porque nós não vamos ter queixas de nada, e tampouco murmurações. Ao aplicarmos o colírio celeste, que é exatamente o santuário, veremos glórias além. A fé atravessará a infernal sombra de Satanás, e veremos nosso advogado oferecendo incenso dos seus próprios méritos em nosso favor. Com essa noção, professores, nós adquiriremos saber para poder interpretar o que significam esses 2 santuários, mas especialmente nos dias atuais, o significado do santuário celeste para a igreja hoje. Podemos, então, ver agora como os assuntos da semana estão interligados, os assuntos diários, melhor dizendo, estão interligados com o assunto da semana. A luz que vem do santuário, nós vimos ali na apresentação de hoje, toda a luz que os 2 santuários trouxeram para nós. Então, no domingo e na segunda, nós temos o santuário celestial no Santo dos Santos, o santuário celeste e o seu papel. Na terça-feira, o juízo chegou, é a função do santuário terrestre. E
quarta-feira e quinta, né, a boa notícia do lugar santíssimo e Jesus, como nosso advogado no juízo, é de volta ao santuário celeste. Muito bem. Numa frase, como é que nós resumimos todo o assunto que vimos? Vivemos hoje no grande dia da expiação. Lembrem que nós estamos falando aqui em nível cósmico. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem, agora, nos poucos dias que restam do tempo da graça, lembrem que 2.300 anos, que era o tempo contado, já acabou. Os anos já acabaram. Então nós estamos agora num tempo de graça que nós não sabemos quanto é. E por causa disso, nós devemos humilhar-nos diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Isso é o conselho do próprio Espírito de Profecia, no Grande Conflito, página 410. E esse é o resumo da lição. Então, numa frase, nós temos que ter o nosso olhar voltado ao verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Agora é lá. Não tem nenhuma igreja que tenha esta instrução. Professores, levem a mente dos seus alunos para ficarem focados no santuário celeste, por causa de toda essa luz que nós vimos através da explicação da lição dessa semana. Vamos então agora à aplicação. Eu lhes convido para lermos juntos. É sempre um momento que o professor deve insistir com a sua classe para que façam acontecer na sua vida diária as coisas que estão aprendendo teoricamente. Vamos ler. Cristo pode pleitear de forma eficaz em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados em não nos nossos méritos, mas nos seus méritos. Devemos nos humilhar e aceitar a mediação do nosso advogado. Devemos conduzir cristãos e pessoas de outras crenças a focar no santuário celestial, onde está a nossa salvação. Caros professores e caros alunos, esse é o momento de aplicar. Nós vimos aí que Cristo é capaz e Ele é eficaz na intercessão em nosso favor. Ao invés de nós estarmos focados nos ritos das religiões, ou focados em pastores ou padres, nós temos que estar com os nossos olhares voltados para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, lá no santuário celestial. E nós devemos informar isso para todas as pessoas. Essa é a nossa prática, é a nossa aplicação, se nós entendemos a função do santuário. Eu lhes convido agora para orarmos, para que Deus nos dê capacidade mental de entender verdades tão altas, doutrinas tão importantes. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se enche de alegria, porque ao teu povo muita luz foi derramada. Obrigado, bom Deus, por nós entendermos sobre o santuário, a base de toda a compreensão do plano da salvação. Obrigado pela notícia de que Jesus é o nosso intercessor, eficaz, para lutar a nosso favor. Essas bênçãos nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, lição número 8, muito importante. Os adventistas precisam entender sobre o santuário. E incentive os seus alunos a darem uma olhadinha em toda a doutrina do santuário. Viram como é importante toda a doutrina? Então, o seu trabalho agora é incentivá-los à leitura. Tem que ler o Grande Conflito e mais informações sobre o santuário. Essa foi a lição número 8. E eu, Descomplicando a Lição, lhes convido para a próxima edição, a edição número 9,
Lembre professor, que a sua missão é descomplicar, desdobrar a lição. Até o próximo episódio.